Oi, gente, tô tentando gravar agora assim, sem ser selfie, porque eu não tô gostando da qualidade dos vídeos dentro de casa, né? Enfim, tô aqui lavando o banheiro, pra vocês verem como é que é lavar o banheiro com o Isaac, né? Porque eu tento fazer as coisas com ele mesmo. Nem sempre dá, mas o que eu puder, eu faço. Aí, eu já lavei o box. Aí ele entrou aqui agora, ó, pra continuar lavando pra mim. Ó, eu não costumo ser medrosa, sabe? Eu tô sempre de olho, mas ele também meio que já consegue se equilibrar no molhado, entendeu? Ele é bem cuidadoso. Agora eu vou cuidar da parte aqui de fora. Olha essa carne, gente, que belezura. A vida da mãe é muito engraçada, né, gente? Eu sempre penso em incontáveis assuntos pra falar aqui com vocês, mas é muita coisa, assim. Eu acho que, na verdade, também eu tô tendo um pouco de dificuldade de organização de tempo. E aí eu acho que é por isso que eu não tô conseguindo dar conta, assim, né? Tipo, de gravar. Acho que eu perdi um pouco o feeling em relação a isso. Vou só tentar soltar aqui algumas coisas que eu queria comentar, assim, são coisas que eu tenho pensado. Primeira coisa que eu queria falar é sobre comunicação, né, com as pessoas, assim. Eu acho que a gente sempre tem como melhorar muito a nossa comunicação, né, uns com os outros. Eu gosto muito desse assunto de comunicação, eu acho muito legal, porque eu acho que faz realmente muita diferença e eu sou uma pessoa que eu não me considero que me comunico bem, sabe? Apesar de eu não ser uma pessoa que tem uma comunicação passivo-agressiva, né? Tipo assim, eu sou muito literal. Mas eu acho que às vezes me falta o feeling em relação a algumas coisas, sabe? Enfim. E aí eu adoro esse assunto de comunicação. Mas sabe uma coisa muito interessante? É que, independente, assim, de quanto eu vá evoluindo nisso, sempre tem como alguém interpretar as coisas erradas. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes. Então, às vezes, tem coisas que as pessoas me falam que provavelmente elas devem pensar que não tem nada demais. Só que não soa, sabe, bem aos meus ouvidos por conta de quem eu sou mesmo, do que eu fui formada, sabe, assim, é muito doido. Igual ontem eu tava falando com meu marido, né, o Elvis. O Elvis, falei estranho. Eu tava falando que eu não gosto de comunicação que não é clara. Porque eu sou muito assim, eu sou muito direta, eu sou muito objetiva. E aí eu tava falando pra ele, eu não gosto disso. A pessoa fala uma coisa e na verdade quer dizer outra. Pô, você tá sentindo tal coisa, fala logo. Aí ele falou uns negócios pra mim que me ajudaram muito. Ele falou, Daniela, nem todo mundo é igual você, cara. E tipo assim, esse teu jeito objetivo é bom em muitas coisas, mas também tem muitas outras coisas que não são legais. E eu fiquei pensando sobre isso, cara, é muito doido. Comunicação é maravilhoso, mas muitas vezes tem algo a desejar, deixa-se algo a desejar, né? Enfim, é uma batalha assim para que a gente possa ser pessoas que comuniquem graça e ao mesmo tempo não se doa com a forma como o outro se comunica, sem levar as coisas pro coração, sabe? Nossa, a gente tem muito a crescer, gente. Tem dias assim meio desanimadores. Até falando sobre isso de dias desanimadores, eu tenho característica melancólica, né? Então, assim, já é uma tendência minha ser melancólica. Então, é uma batalha minha, sabe? Assim, me manter alegre, vamos dizer assim, sabe? E aí tem dias que isso não é uma batalha, tá? Tem dias que é muito fácil, mas tem dias que, caraca, minha ótica das coisas está péssima. Tudo é péssimo, as pessoas são péssimas, a vida é péssima, tá? Tô falando isso com muitas aspas, mas pra vocês entenderem, sabe aquele momento que você fica assim, ai,
chatice, não queria estar fazendo isso. Ai, isso também não tem sentido nenhum, sabe? Nossa, cara. Aí eu tava falando com o Elvis também ontem sobre isso. E aí, assim, ele tava até falando outras coisas, mas no meu coração eu tava pensando assim, cara, você tá buscando a sua força, a sua alegria, o seu contentamento, o seu motivo de viver em outras coisas. E não em Cristo. E aí sempre as coisas vão te frustrar, porque um dia você tá muito feliz com algo, mas no outro dia não tá mais, porque as coisas não se sustentam, as coisas nos frustram, as coisas não saem como a gente quer. Nós temos uma sede de coisas, de conquistar coisas, de não sei o que, infinita, gente. Justamente é um buraco infinito que tem no nosso coração que só o Senhor pode preencher, né? E quando a gente não fica fazendo esse trabalho dia após dia de colocar o Senhor, cara, esquece, assim, as coisas perdem sentido, sabe? Tudo que parecia muito, não, a maternidade, o meu trabalho, as coisas da igreja, a minha leitura, perde-se o sentido e você fica assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Tipo, muito doido, muito doido, muito doido. Vou falar uma última coisa, já emendando todos esses assuntos, né? Eu tava vendo um vídeo ontem do Ale Matos, da One, e ele tava compartilhando. Eu gosto muito dos vídeos dele. Muito. E aí ele tava compartilhando algo a respeito, um vídeo muito bom. E aí já me fica na cabeça assim, cara, como é bom a gente assistir boas coisas, né? E assim, gente, eu não tô aqui falando, nossa, por exemplo, nós não só assistimos coisas que edificam, de maneira nenhuma, a gente assiste, nós somos espectadores assíduos dos meninos, né? Aqueles caras, eu adoro. Eu adoro. Aí eu quero ficar pausando pra ficar eu fazendo a minha análise. Antes de chegar à análise final, eu gosto muito mesmo. Inclusive, estamos de microfone lapela. Se você quer saber sobre o testemunho, vai lá no meu Instagram. É que eu compartilhei um pouco, né, sobre essa bênção que nós ganhamos. E, enfim, nós assistimos bandas que não são cristãs. O Elvis é muito musical, né? E a gente tem uma banda específica que, inclusive, eles vão vir no Rock in Rio, cara. Nós super iríamos. Eu acho que eu tenho mais vontade de ir no show deles do que o próprio Elvis. Eu gosto muito deles. Muito deles. E aí é muito engraçado uma coisa sobre isso, né? Eu e o Elvis, nós somos muito diferentes, gente. A gente brigava muito, 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 muito. Desde o namoro, no início do casamento. Hoje em dia que a gente é muito de boa, mas a gente sempre brigou muito porque nós somos muito diferentes. Mas engraçado, atualmente eu não tô achando que a gente é tão diferente assim. Eu tava até vendo os comentáriozinhos ontem sobre ele é fleumático, né? E aí tava falando aqui, tem algumas coisas em nós, nas nossas personalidades, que se assemelham, porque nós somos frios. E tem muita coisa mesmo que a gente é parecido, mas especificamente agora, eu nem tô falando de personalidade. Tô falando sobre gosto de algumas coisas, e nós somos muito parecidos, nós somos muito caseiros. E aí eu tava pensando em relação a isso de música, porque eu e ele, nós temos um estilo musical que eu não conheço em outros dos nossos amigos. Por exemplo, alguns amigos nossos gostam de uma coisa ou outra, mas nós gostamos muito das coisas que a gente gosta. Tipo, as bandas que não são cristãs, a gente gosta muito. E as bandas que são cristãs, a gente gosta muito. Não acontece do Elvis gostar de um estilo musical cristão e eu de outro. Não, a gente se encaixa total nisso. Muito legal, isso é ótimo. Porque eu já tinha esse estilo de musical antes de conhecê-lo. E aí eu lembro que quando a gente estava conversando, quando a gente estava se conhecendo, eu compartilhei algumas bandas com ele que eu não sei nem se alguém conhece, assim, do meu ciclo, e ele conhecia. Então, assim, é um estilo meio folk, meio, enfim, não sei estilos musicais, mas assim, a gente tem um estilo muito parecido mesmo. E gosto de coisas parecidas e tal. Mas não se engane, porque em muitos momentos eu ficava pensando, cara, ele é totalmente diferente de mim. Misericórdia, como é que a gente achou que isso fosse dar certo? Então, eu acho também que são fases, sabe? Então, não se engana pensando, que droga, eu casei com uma pessoa que gosta de viver na rua e eu em casa. Porque a gente também tem a parte ruim disso, né? A gente simplesmente não faz questão das coisas. E, enfim, a gente com certeza, muitos amigos nossos ficam chateados com algumas coisas que a gente faz, né? Porque, enfim, a gente sempre prefere ficar em casa. Tem sempre os prós e contras das nossas características, né? E aí eu nem sei mais porque eu tava falando disso. Tava falando de música.
Eu acho que eu lembrei já, eu tava falando sobre assistir boas coisas. Eu tava assistindo um vídeo do Alê. E aí ele tava falando sobre, tipo assim, acabou a Copa do Mundo. E agora, né? E ele tava comentando algumas coisas, assim, bem legais sobre isso. Eu adoro quando a gente pega um assunto super nada a ver e profundo aqui no nosso coração. E aí ele tava fazendo um vídeo muito bom sobre isso. Leu até um poema da Adélia Prado, muito legal. E eu tava pensando assim, quanto que é maravilhoso a gente assistir coisas que nos inspiram, ler coisas que nos inspiram, sabe? Porque pra nos desanimar não precisa muito esforço, né? Nós mesmos nos desanimamos. Somos nós mesmos somos os nossos próprios algozes, né? Como diz. Então é muito bom quando a gente ver coisas que tipo assim, nossa, é isso, cara, é isso. É muito maravilhoso e eu espero que de alguma forma eu faça isso aqui com vocês. Enfim, ver vídeos bons, ler coisas boas, muda a minha perspectiva. E no momento do dia, assim, sabe? Não é uma coisa assim, ah, nossa, vi esse vídeo hoje, não, ontem mesmo eu vi esse vídeo, não sei agora qual período que eu vi, mas ontem foi um dia bem desafiador, mas aí depois eu me liguei, porque a queridinha desceu hoje, né? E aí, enfim, eu tava de TPM provavelmente, então por isso que meu olhar sobre as coisas estava totalmente deturpado. E aí, ontem foi um dia que eu tava assim, ai, que droga, que não sei o que, mesmo assistindo o vídeo, mas ainda assim, são coisas que ficam no meu coração, sabe? E as coisas não são automáticas porque eu não sou um robô, né? Porque eu não tô ainda na Nova Jerusalém, então, né, não sou perfeita, aceitar isso, esse fato. E acho que é isso, gente.